Agora a gente vai entrar em alguns pontos nos quais o Postgres se diferencia, né, de maneira positiva em alguns cenários, como por exemplo distinções, né? No que o Postgres como banco é insuperável, e também questões quando a gente não recomenda o Postgres, um case que ele não, para esse case ele não seria a minha primeira opção. Mas assim, começando como em quais critérios o Postgres ele se distingue muito, ou seja, ele é muito único, né? Características muito fortes nele. No que tu diz, olha, nesse cenário é Postgres primeira opção sempre. Acho que a característica principal que pode dizer que o Postgres é único, insuperável, seria a extensibilidade. E não é algo que existe desde agora. Na verdade, quando ele foi concebido, a ideia inicial lá, né, a visão do professor Stonebraker era de criar uma engine de banco de dados extensível, onde tu possa, além de oferecer, por exemplo, alguns tipos de dados que venham com o banco, tu possa criar o teu tipo de dado. Plugar E plugar coisas. E essa foi uma das principais visões. E isso foi o que, não digo que foi mais desenvolvido, mas foi muito aprimorado ao longo de todos esses anos. Tanto que, por conta disso, é possível ter uma timescale da vida. Porque o timescale é uma extensão do Postgres, né? Mas não é uma extensãozinha simples que tem só uma funcionalidade, não. A gente muda todo o comportamento do banco de dados por conta dessa capacidade de extensibilidade do Postgres. Tu quer dizer que ele já tem, por exemplo, um gancho lá no core que tu possa pendurar coisas num determinado evento, por exemplo? Exatamente isso. Então, uma forma de extensibilidade do Postgres são o que a gente chama de hooks. Então, tem vários pontos, vários hooks e callbacks dentro do código do Postgres que tu pode interceptar esse hook, executar o teu código e injetar um comportamento no meio meio ou substituir um comportamento. Eu posso substituir completamente um comportamento através dos hooks, porque eu posso escolher não voltar para o ponto onde eu desviei o fluxo, né, e parar a execução ali. E aí o output do meu código vai ser o resultado final da execução de uma query, por exemplo. Né? Então, isso é possível com Postgres porque tem inúmeros hooks, tem no planejador, tem no executor, tem na hora de tu fazer uma autenticação, tem vários pontos na hora de emitir logs de erro para algum lugar, seja escrever no disco, seja mandar para o syslog. Consigo modelar o comportamento do banco para um cenário. E aí, por isso, a gente é capaz de desenvolver uma engine de banco de dados reutilizando a engine do Postgres. Que é isso que o timescale... Sem precisar reescrever tudo. Exatamente, sem precisar modificar o core do Postgres. A gente muda o comportamento do Postgres através das extensões, né? Dos pontos de extensibilidade. E a questão de hooks, é um dos pontos de extensibilidade. Com o Postgres é possível a gente criar tipos de dados novos. É possível a gente criar índices diferentes. Tipos de índices, né? Tipos de índices diferentes. Hoje a gente tem B-tree, hash, gin, gist, brin, tem um Bloom filter. Eu posso criar o meu tipo de índice, whatever, qualquer que eu quiser. Eu posso criar storage engines diferentes, que são os Table Access Methods. Hoje, como fisicamente vai ser armazenado. Como fisicamente. Hoje o padrão do Postgres é o heap, estrutura de dados, e a gente pode mudar e criar uma outra coisa, tanto que já existem extensões que são columnar storage e coisas do gênero. A gente tem como acessar fontes de dados externas de forma transparente para o Postgres, ou seja... Os Foreign Data Wrappers, né? Exatamente, os Foreign Data Wrappers. Então, eu posso me comunicar com outro Postgres e a minha tabela, na verdade, vai estar num outro Postgres. Eu lembro que no passado tinha o DB-Link, né? Que fazia um mapeamento, né? Como se fosse uma tabela virtual nesse banco, mas na verdade ela está no outro, né? Isso. O Data Wrapper é ainda mais sofisticado, porque eu posso ter uma tabela espelhada nesse banco que nem está num Postgres, né? Está num outro banco de dados que é, sei lá, um Oracle da vida, né? Pode uma... E aí quando fala de fonte de dados externa, é qualquer fonte de dados mesmo. Porque na verdade... Até um CSV.
Um CSV pode ser uma consulta a uma API, pode ser qualquer coisa. Qualquer dado externo pode ser implementado, porque na verdade o Foreign Data Wrapper é um framework de desenvolvimento. E tem toda uma API, e que se eu implementar todos aqueles métodos daquela API, eu entrego para o Postgres, o Postgres acha que aquilo é uma tabela. O engine dele consegue enxergar aquilo como uma tabela. Como uma tabela, exatamente. Então, tem como outros pontos de extensibilidade. Foreign Data Wrappers, tipos de índices, aí os hooks do planejamento. Tem inúmeros callbacks dentro do código que eu posso registrar um código para ser executado quando eu faço o commit de uma transação. Eu posso registrar um código que vai ser executado se uma transação for abortada. É o jeito de tu pendurar a assinatura de uma callback em determinado evento, né? Exatamente. O evento é nativo, mas a callback é minha, né? Exatamente. E essas callbacks têm que ser escritas em C. A maioria desses pontos de extensibilidade hoje a gente consegue fazer em C, porque C é a linguagem que foi desenvolvido Postgres, mas também já tem outras linguagens que têm capacidade de conversar com o C e tu escrever o código em outra linguagem, como Rust, Golang é possível, essa linguagem nova lá, Zig, também é possível. Tu ter os binds do C dentro do Rust e tu usar o código do Postgres em outra linguagem. Mas isso é por causa que a interoperabilidade da linguagem com o C é possível. Se tem alguma outra linguagem que tem uma interoperabilidade boa com C, é possível possível usar ela para desenvolver extensões nesse nível. Maravilha.